Vocês sabem, hoje é culto de crescimento espiritual, amém? E nós começamos semana passada, uma nova série de mensagens. Esta série tem o nome de Ensinos de Jesus para o Mundo Atual. E hoje nós estaremos falando sobre um tema muito importante, um tema cujo assunto é o seguinte, Jesus e a humildade. Está faltando humildade hoje em dia, sim ou não? Tem muita gente por aí com o narizinho empinado, tem ou não tem? Tá, faz assim, aqui, tá cheio, né? Pessoas arrogantes, peito estufado, né? Como dizia antigamente, todo pavãozinho, né? Tem pavãozinho por aí? Tem ou não tem? E tem muita gente caindo do cavalo. Tem muita gente quebrando a cara. Tem muita gente se enchendo de arrogância e fazendo um monte de coisa errada, achando que uma hora a conta não vem, mas chega uma hora que a conta vem. As pessoas se esquecem de andar humildemente diante de Deus. E aí ele começa a achar que é o tal, que é forte, né? Que é o cara, que é a super mulher, o super homem. E para cair, basta estar de pé. Por isso que nós temos que andar em humildade diante do Senhor. E quando a gente anda em humildade diante de Deus, a gente reconhece quem somos de verdade. Amém, amados? Então hoje, terça-feira, culto de crescimento espiritual, estaremos aqui falando sobre este assunto muito importante, Jesus e a humildade. E eu gostaria que você apanhasse a Bíblia. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Você que está em casa, acompanhando o nosso culto, pegue a Bíblia também. Vamos folhear, digamos assim, as páginas da Bíblia, porque hoje nós teremos aqui alguns textos falando sobre esse tema importante. Amém, amados? Mateus capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30. Você que já achou, vamos orar, vamos falar com Deus e vamos pedir para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, nos preparando para este momento tão importante, este momento tão especial, que é o momento da leitura, meditação e aprendizado da Tua palavra. Fale conosco e nos abençoe nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos ler então. O versículo 25 do capítulo 11 de Mateus diz assim, Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Quem é um pequenino e uma pequenina de Jesus aí, diga amém. Que maravilha, hein? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém, amados? Tomem sobre vocês o meu jugo, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas,
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amados? Vou ler de novo o versículo 29. Versículo 29 diz assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Amém, amados? Glória a Deus. Assente no seu lugar agora, por gentileza. Você pode aplaudir a Cristo com muita alegria. Graças a Deus. Muito bem, vamos levantar as nossas cabeças, vamos abrir os nossos corações e vamos estar atentos com os nossos ouvidos acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite abençoada de terça-feira. Como eu disse agora há pouco, o tema da mensagem deste culto de crescimento espiritual é Jesus e a humildade. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, quem tem se esforçado e pedido a Deus para que você possa andar dia após dia debaixo desta virtude maravilhosa chamada humildade, diga amém. Muito se fala por aí acerca da humildade. Mas o que seria a humildade segundo o conceito da Bíblia Sagrada? Humildade é, olha aí, ó, um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. Qual é o conceito que você tem de si mesmo? Porque tem muita gente por aí que é assim, ó, eu. Sim ou não? Eu. Eu faço, eu aconteço. Ah, se não fosse eu. Se eu não colocasse a mão, se eu não estivesse à frente do negócio. Não tem gente por aí assim? E se eu estivesse no lugar do fulano, ó, faria muito melhor do que ele. E fulano não está com nada, eu faço melhor. Então tem muita gente por aí arrogante, tem muita gente por aí soberba. E o orgulho, gente, o primeiro pecado de que se tem notícia é o pecado do orgulho. E este pecado começou a ser praticado quando o mundo nem existia. Ele começou a ser praticado lá no céu através de Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus, deixou de lado a humildade e começou a dizer: eu quero ser maior do que Deus, eu quero colocar o meu trono acima do trono de Deus. E Deus expulsou Lúcifer do céu, e juntamente com ele veio a terça parte dos anjos, e todos eles se tornaram demônios e súditos de Satanás, e foi instituído um império. Qual império é esse? O império das trevas. Então nós que estamos aqui nessa noite precisamos guardar o nosso coração, precisamos nos policiar. Quanto mais abençoado você for, quanto mais abençoado, eu me tornar na presença de Deus, mais humilde nós devemos ser. Amém, amados? Amém, queridos? Obrigado, pastor, O vento aqui está soprando forte, Então a gente viu aqui que humildade é um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. Quer ver um exemplo? Olha o perigo de você buscar honra para você mesmo, porque toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação pertencem a quem? Ao Senhor. A Bíblia fala de um rei chamado Herodes, e segundo alguns historiadores, esse rei tinha uma boa oratória. Você conhece pessoas que têm uma boa oratória? Sim. Às vezes pode ser um líder religioso, pode ser um político, pode ser um professor. Então existem pessoas que, dependendo, da oratória que ele tem, você fica horas e horas ouvindo e não cansa. Você fala assim: nossa, fulano sabe fazer bom uso das palavras, Tem alguns que sabem respeitar ponto, vírgula
interrogação, exclamação. Alguns sabem dar dramatização, né? No momento em que a fala assim exige. E segundo alguns historiadores da Bíblia, um rei chamado Herodes tinha essas características. E a Bíblia fala no livro de Atos, acho que o capítulo 12, se não me falha a memória, que Jorge tem que colocar ali o ar subindo e descendo, tá? Eu não sei se está assim, senão ele fica levantando aqui, dá uma olhada. E esse rei chamado Herodes, ele começou a fazer, olha aqui para mim, ele começou a fazer uma preleção. Olha aqui, ó, começou a fazer uma preleção. E a preleção que ele fez diante do povo foi tão envolvente que a Bíblia declara, pode desligar, Jorge, desliga ele para mim. A preleção foi, deixa só uma máquina ligada, tá bom. A preleção foi tão envolvente que as pessoas que escutavam a pregação, a preleção de Herodes, começaram a dizer, sabe o quê? Olha o perigo do orgulho. Olha o que a ausência de humildade leva a pessoa a fazer. As pessoas começaram a dizer assim, ó, Herodes está ali falando diante da tribuna, e o povo começou a dizer, isto aí não é a voz de um homem, isto é a voz de um Deus. E aquilo ali entrou no coração desse rei Herodes, ele começou a achar que ele era tudo aquilo ali, ele começou a receber essa glória para si. E você sabe o que aconteceu? A Bíblia declara que no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. E ele começou a ser devorado por vermes. Olha que coisa terrível, gente. Que coisa séria. Então, nós precisamos entender que, se queremos ser abençoados, se queremos ter uma vida plena, precisamos andar em humildade diante do Senhor. Amém, amados? Então, humildade é jamais se deixar levar pela soberba e a arrogância. Porque a soberba e a arrogância, ela faz parte da natureza carnal. Você se converte, você entrega a vida a Cristo, você se batiza, você recebe o Espírito Santo, mas a soberba, o orgulho está ali por perto. E se você não tomar cuidado, e eu também, a gente começa a achar que é alguma coisa, e quando a gente pensa que é alguma coisa, já deixou de ser há muito tempo. Quem está me entendendo aí, levante a mão e diga amém. E aí, quando a gente fala do exemplo de Jesus, né? A mensagem de hoje diz assim, fala sobre Jesus e a humildade. Jesus nunca buscou posição de grandeza, nunca buscou, enquanto esteve aqui nesse mundo, ele nunca buscou posição de grandeza, como faziam os demais líderes judeus da época. A Bíblia declara, olha o que é a falsa humildade. Os sacerdotes, fariseus, escribas, quando eles iam orar, sabe o que eles faziam? Chegavam diante do altar, diante da multidão das pessoas, e levantavam as mãos e começavam a orar em voz alta. Sabe para quê? Para que todo mundo ficasse olhando para eles e dizendo assim, olha como esses homens aí são homens de oração. Na hora que vinham diante do altar trazer ofertas, eles faziam questão de serem notados. Aí Jesus usou aquela expressão, qual expressão? Quando você vier ao altar trazer uma oferta, não faça tocar trombeta diante de ti. A trombeta era usada para anunciar algo importante que estava sendo realizado naquele momento. Então, esses líderes religiosos faziam questão de se exibir. A humildade passava longe. Então, Jesus, enquanto esteve aqui, ele nunca buscou posição de autoridade, como faziam os líderes judeus. Ele viveu de modo humilde no meio dos humildes. Com quem Jesus andava? Publicanos. Ele chegou a ser taxado de amigo de pecadores. Jesus andava no meio do povo, no meio das pessoas simples. Quem está me entendendo, diga amém.
Jesus, o início da vida de Jesus aqui nesse mundo se deu até de forma humilde. Onde Jesus nasceu? Ele nasceu numa manjedoura, ele não nasceu num palácio. Ele deixou a sua glória no céu e foi nascer numa manjedoura, num lugar onde dormiam animais. E aí, olha só que coisa, e se isso ainda não bastasse, Jesus ainda se submeteu ao pior tipo de morte que existia naquela época. Que morte foi essa? Morte de cruz. Uma morte tida como horrível e vergonhosa. A morte de cruz, eu estava pesquisando hoje à tarde, enquanto preparava essa ministração, com a ajuda do Espírito Santo, era uma coisa tão terrível, que ela era proibida de ser comentada até entre os cidadãos romanos, de tão vergonhosa que ela era. E foi esse tipo de morte que Jesus se submeteu. Amém, amados? Para quê? Para nos trazer vida e vida com abundância. Quem é grato ao Senhor por isso, diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode? Aleluia. E nesse texto aqui de Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 30, nós vamos observar algumas coisas assim muito importantes acerca da humildade. A primeira delas, eu vou pedir, Jorge, no capítulo 11 ainda de Mateus, do versículo 25 ao versículo 26, a gente vai ver que grandes coisas são reveladas para os humildes. Quem quer que Deus anuncie grandes coisas para você, levante a mão para me ver. Mas aí tem que ter humildade. Lembra lá, já vou ler o versículo. Olha aqui, Vamos ler. O versículo já está ali, vamos ler. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: olha o que Jesus falou. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Diga glória a Deus. Versículo seguinte, Jorge. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Foi a vontade de Deus. Deus tinha coisas grandes, extraordinárias e maravilhosas para revelar ao ser humano. Mas a quem Deus vai revelar isso? Volta aí o versículo, Jorge, por favor. Olha aí, ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Que verdade, que coisas grandes são essas que Jesus está falando aqui, que coisas maravilhosas são essas que foram ocultas aos sábios. Na época de Jesus, amados, haviam muitos sábios que viveram antes e viveram depois. Por exemplo, antes de Jesus, antes da era cristã, aqui nós temos estudantes, existiam filósofos muito conhecidos, que eram referências entre os judeus e os gregos. Quem já ouviu falar de Sócrates? Quem já ouviu falar? Todos. Quem já ouviu falar de Platão? Levante a mão. Todos já ouviram. Eram pessoas sábias, referências de sabedoria, mas estas coisas divinas e extraordinárias foram ocultadas para eles. E para quem o Pai foi revelar? Para quem o Pai foi fazer conhecidos os mistérios divinos? Aos pequeninos, aos humildes. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Que bênção, amados. Aleluia. E sabe o que acontece, amados? Uma das coisas que eu descobri ao meditar aqui nesse texto é que apenas os humildes têm acesso aos arquivos dos céus. Amém, amados? Quem quer conhecer os mistérios de Deus aí para a tua vida, diga glória a Deus. O acesso tem uma senha: a humildade. Você quer ver um exemplo? Alguns exemplos? Vou te mostrar aqui na Bíblia. Na época lá de Maria, havia tantas e tantas moças, havia muitas virgens que poderiam ter sido escolhidas para serem a mãe do Salvador.
E Deus escolhe quem? Escolhe Maria, em função da sua humildade. Olha como é que ela se apresenta diante de Deus, após receber a revelação de que ela seria mãe do Salvador. Eis aqui a tua serva. Eis aqui a tua serva. Opa, que maravilha! Agora eu vou chegar e vou contar para as minhas amigas que eu sou a tal, né? Eu sou a tal. Olha que missão gloriosa que eu recebi. Não, ela diz: eis aqui a tua serva. Havia muitos rapazes também em Israel, sim ou não? Havia. Aí Deus escolhe quem? José. Um homem simples que passa de forma quase obscura pelas páginas da Bíblia Sagrada. E aí nós temos aí tantos e tantos exemplos, né? Lembra lá de Moisés, quando Deus falou para Moisés: olha, você será o escolhido por libertar o meu povo, e é você que vai falar com o faraó. O que Moisés disse? É para já, Senhor, estou indo ontem. Foi assim? Ele disse o quê? Quem sou eu? Quem sou eu para falar com esse aí, o faraó do Egito? Eu não tenho condição, eu não posso, não dá para mim. Quem sou eu, Senhor? Eu não sei falar. E aí Deus falou assim: ó, você vai, e eu vou usar você, e eu vou fazer coisas grandes através da tua vida. Amém, amados? Olha quantos exemplos. O que dizer de Zaqueu, alto funcionário do Império Romano daquela época? Quando ele ouviu falar de Jesus, o que ele fez? Olha a humildade. Se fosse outro, ele que vem aqui, ele que venha pregar para mim aqui dentro do meu escritório de contabilidade. Quem ele pensa que é? Eu sou um alto funcionário do Império Romano, eu sou uma pessoa de prestígio. Mas sabe o que Zaqueu faz? Deixa tudo, vai, se mistura no meio da multidão, empurra dali, empurra daqui, e aí ele sobe. Olha a humildade. Ele sobe no alto lá daquela árvore, daquela figueira brava. Aí Jesus diz o que para ele? Desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele, com toda alegria, com toda humildade, ele desce, vai correndo, prepara uma refeição deliciosa para Jesus, né? E aí a salvação entra naquela casa. Você quer? Quem quer grandes bênçãos de Deus para a tua vida? Levante a mão. A senha, às vezes a gente vai na casa de alguém, né? O sinalzinho nosso está meio ruim, né? Eu já fui lá na casa do nosso irmão Gilmar, já fui na casa da Margarida, do Caio, né? Aí às vezes, né, a internet que eu tenho, né, tá meio ruinzinha. Aí a gente fala assim: qual é a senha, né? A gente pede a senha do Wi-Fi, né? Quem pede a senha do Wi-Fi quando você vai em algum lugar aí, porque a tua conexão tá ruim, você precisa acessar, você precisa fazer alguma coisa, mas não tá dando certo, aí você precisa, tem a senha do Wi-Fi. A senha das grandes revelações de Deus para a nossa vida, a senha para as grandes bênçãos que o Senhor tem para nos dar, passa pela humildade. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Olha aí, ainda dentro desse texto, Jesus é a autoridade máxima quando o assunto é humildade. Olha o versículo 29, ainda, Jorge, capítulo 11, versículo 29. Põe aí para mim, por favor. Você vai ver, olha o que Jesus fala aqui sobre isso, olha aqui, olha aí, vê se Jesus não é a autoridade máxima sobre em relação à humildade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha aqui para o Benhão, olha aqui para o pastor, você que está aqui, você que está em casa. Você sabe o que eu descobri? Quanto mais perto de Jesus uma pessoa está, mais humilde ela é. Quanto mais longe de Jesus, mais arrogante, mais soberbo, mais autossuficiente essa pessoa é. Aí o que Jesus está dizendo aqui no texto que nós acabamos de ler agora há pouco? Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam comigo. Jesus não é apenas alguém que diz meras palavras vazias. Ele nos mostra isso com o exemplo de vida dele.
A Bíblia diz lá no livro de Filipenses que Jesus fez o que? Ele se esvaziou daquela glória que ele tinha lá no céu ao lado do Pai. Ele deixou a glória e veio aqui nesse mundo, mesmo sabendo de tudo aquilo que estava reservado para ele, mesmo sabendo do sofrimento que ele haveria de enfrentar, da rejeição, da traição e morte de cruz. Ele esvaziou a si mesmo, ele deixou a sua glória e veio aqui a este mundo para viver, sofrer e morrer por nós. Amém, queridos? Então Jesus, ele não apenas fala, mas ele nos dá o exemplo. Ele nunca usufruiu da sua posição de prestígio e de autoridade para receber nenhum tipo de vantagem pessoal. Olha a diferença. A Bíblia fala lá no livro de Reis que o Naamã, o general sírio, ele foi curado da lepra e ele estava tão feliz, tão agradecido, que ele procura o profeta Geazi e fala assim: olha, eu quero te dar uma recompensa, eu quero te dar alguma coisa. E Eliseu fala assim: não quero nada não. Glorifique ao Senhor, dê toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele, porque foi Ele que te curou. Aí o Geazi está indo embora, o Naamã está indo embora. Naamã procura Eliseu, querendo agradecer a cura que havia recebido quando mergulhou nas águas do Jordão 7 vezes. E aí Eliseu fala: não tem nada que pagar, foi Deus que fez esse milagre aí na tua vida, ótimo, glória a Deus. E aí o Naamã está indo embora. O que o Geazi faz? Ele agora está se valendo daquilo que Deus fez por intermédio do profeta, vai ao encontro do Naamã. E no meio do caminho ele diz assim: o que houve? Você voltou? Aconteceu alguma coisa? E o Geazi fala o quê? Olha que coisa. Usando o cargo de auxiliar de profeta para tirar algum tipo de vantagem daquele homem rico e poderoso. Olha, o meu senhor Eliseu mandou dizer há pouco tempo atrás aí que não está precisando de nada, mas acabou de chegar lá em casa um grupo de profetas e ele não tem nada para oferecer para esses homens, servos de Deus, e ele mandou pedir alguma coisa para o Senhor. Aí o Naamã, olha que coisa, gente, tem muita gente por aí usando da sua autoridade espiritual para se aproveitar de pessoas. Vocês estão vendo aí na internet, assim, agora está aparecendo toda hora na internet denúncias de pessoas que dizem assim: olha, eu fazia parte daquele grupo tal, e ali eu fui assediado moralmente, ali nós sofremos abusos espirituais, abusos emocionais, que a pessoa fala assim: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, e muitas vezes as pessoas usam desses cargos de autoridade espiritual para tirar proveitos das pessoas. Quem tem visto isso acontecer? Levante a mão. Gente, nós estamos vivendo tempos difíceis, aí vem escândalos, aí vem igrejas sendo divididas, o nome do Senhor sendo envergonhado, e Geazi faz isso. Aí o Naamã acredita, entrega ali ouro, entrega bens, entrega roupas, só que nada fica escondido aos olhos de Deus. Aí Geazi vai lá, esconde tudo, bota tudo bem escondidinho, chega diante de Eliseu, e Eliseu fala assim: de onde você veio? Não, teu servo não foi a lugar nenhum. Teu servo estava aqui em volta, aqui dando uma voltinha. O Espírito Santo já tinha revelado para Eliseu. E ele diz assim: por acaso isso aí era ocasião para você extorquir aquele homem? Para você se aproveitar de um milagre que Deus fez na vida dele e tirar vantagem pessoal? Eis aí, a lepra de Naamã vai se apegar a você porque você fez isso. E a Bíblia diz que Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, porque ele se aproveitou do seu cargo, da sua autoridade para fazer esse tipo de coisa. Mas Jesus, enquanto esteve aqui nesse mundo, ele nunca usou, né? Por isso que ele diz: aprendam comigo, eu sou manso e humilde de coração. Ele nunca usou da sua posição de filho de Deus, de mestre, de Senhor, para explorar alguém ou para tirar nenhum tipo de benefício, né? E olha, se isso não bastasse, Jesus iniciou esse mundo na humildade, viveu nesse mundo debaixo da virtude da humildade, e na última noite que Jesus passou com seus discípulos aqui na terra,
Jesus deu uma profunda lição de humildade. Quem sabe o que ele fez? Quem sabe o que ele fez? Na última noite que ele passou reunido com os discípulos, todos eles estavam reunidos lá no cenáculo. E olha que coisa, quando a tarefa é de todo mundo, acaba não sendo de ninguém, porque aí um empurra para o outro. Tinha 12 discípulos e mais Jesus. Ninguém tomou a iniciativa de fazer o quê? De lavar os pés uns dos outros. Porque essa questão de lavar os pés é tarefa de servo e ninguém quer ser servo. Aí quando Jesus viu que ninguém fez, o que é que ele fez? Jesus então, ele se cinge com uma toalha. O que é cingir? Ele coloca sobre si, sobre as suas vestes, uma roupa de servo. Ele enche uma bacia com água. E o que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos. Quando chegou a vez de Pedro, o que é que ele disse? Não, de modo algum tu lavarás os meus pés. Aí Jesus disse o quê? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então Senhor, não lava só os pés, mas lava a cabeça e lava o corpo todo. Aí não, menos Pedro, menos, só os pés tá bom. Aí Jesus fala que no reino dele, o maior é o menor. O maior não é quem é servido, mas aquele que serve. Então veja, Jesus começou nesse mundo de forma humilde, nascendo na manjedoura. Ele nunca usou o cargo, nunca usou do seu poder, da unção divina que estava sobre ele para se aproveitar de ninguém. E até mesmo nos seus últimos momentos em que viveu aqui, Jesus ensinou uma lição de humildade para os seus seguidores. Amém, amados? E olha, para que a gente possa concluir, olha aí Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12. Jorge, coloque para mim agora, por favor. Mateus capítulo 23, versículo 11 e versículo 12. Os que a si mesmos se humilham serão exaltados. Quem quer ser exaltado aí? Levante a mão, hein? Você quer? Você quer que Deus te exalte? Então, aqueles que a si mesmos se humilham serão exaltados. Olha aqui, olha o que ele diz aqui, o maior dentre vocês será o vosso servo. Versículo seguinte: e o que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O sistema desse mundo valoriza o quê? Os grandes, os exaltados, os poderosos. Tem gente poderosa que quando chega num lugar, os grandes desse mundo, colocam tapete vermelho, é assim, não é? Todas as honrarias, De repente alguém chega ali com o microfone para anunciar: estamos recebendo aqui o ilustre fulano de tal. Dia desses eu estava vendo um vídeo de um cidadão que chegou no lugar, e quem o anunciava levou 2 minutos só falando um monte de cargo do cidadão, para depois dizer o nome dele. Então esse mundo em que a gente vive, os grandes e poderosos são exaltados, mas no reino de Deus é diferente. Os soberbos são abatidos e os humildes são exaltados. Diga glória a Deus. No reino de Deus, os humildes sempre estarão em primeiro lugar. Não foi sem propósito que Jesus disse: em verdade vos digo, que muitos que aqui neste mundo são os primeiros, lá na eternidade serão os últimos. Amém, queridos? Então vamos viver debaixo desta virtude chamada humildade, porque no reino de Deus, maior é aquele que serve. Amém, amados? Aleluia. E para que a gente possa concluir, e orar com vocês, nós temos aqui algumas informações importantes sobre a questão da humildade. Olha como vale a pena viver em humildade. A humildade precede a honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Olha aí, coloca para nós, filho, por favor. Já deixa o versículo engatilhado. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Diga comigo: precedendo a honra vai a humildade. O que significa a palavra precedendo? Precedendo é
antes da honra vem a humildade. Tem gente que quer ser honrado, mas não quer se humilhar diante de Deus, não quer ser humilde. E aí nós aprendemos ali agora há pouco que os soberbos são abatidos, são humilhados. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra, ou seja, antes da honra, vem a humildade. Devemos servir ao Senhor com humildade. Atos capítulo 20, versículo 19. Põe para mim, por favor, Jorge. Servir ao Senhor com humildade. Olha aí, Atos 20, 19. Olha o que a palavra de Deus nos recomenda. Servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servindo ao Senhor com humildade e não buscando aplausos. Você sabia que tem gente por aí que faz as coisas buscando reconhecimento, buscando notoriedade? Tem uma canção muito bonita que eu gosto muito dela, que diz assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha honra, minha glória é fazer com que conheçam a ti. Olha que coisa, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Amém, queridos? Servindo ao Senhor com toda a humildade. Olha que coisa, para a gente concluir. João Batista estava arrebentando, né? As pessoas saíam de Jerusalém e iam para o deserto da Judéia, assim, milhares de pessoas. Aí agora entra em cena quem? Jesus. Aí João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João batiza Jesus, Jesus começa o seu ministério, e aí sabe o que acontece? Aquele povão todo que estava seguindo João Batista, agora passa a seguir Jesus, e aquela multidão vai aumentando. E alguns recalcados chegaram para João e falaram assim, João, olha lá aquele povão todo que te seguia, agora está com aquele tal de Jesus ali, Sabe o que João faz? Sabe o que ele diz? É necessário que ele cresça e que a partir de agora eu vou diminuir. Eu já fiz a minha parte, eu estou saindo de cena, eu sou a voz do que clama no deserto. Olha, eu já fiz aquilo, eu já cumpri o propósito que Deus tinha estabelecido para a minha vida, agora é necessário que ele cresça. Eu não estou buscando nenhum tipo de reconhecimento. Por isso eu digo para você que está aqui, você que está em casa, sabe por que muita gente se decepciona, às vezes até mesmo na igreja? Eu faço isso, faço aquilo, e os homens não me dão valor. Quem vai dar valor a você é o Senhor. Amém, amados? Quem está me entendendo, diga amém. É claro que Deus vai trabalhar como? Usando pessoas. Deus vai usar pessoas. Então, em primeiro lugar, espere reconhecimento por parte do Senhor, porque se nós esperarmos reconhecimento, seja no reino, seja na vida espiritual, na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, se você esperar reconhecimento dos homens, você pode se decepcionar. Mas se você espera de Deus, no tempo certo, Deus vai fazer a vontade dele se cumprir na tua vida, e Deus vai usar pessoas para exaltar você, para abençoar você no momento certo. Amém, amados? E para que a gente possa concluir, olha aqui, Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus dá graças aos humildes. Olha aí, Tiago capítulo 4, versículo 6, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diga comigo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, tudo que o soberbo faz, dá errado, não vai para frente. Ele pode até num primeiro momento parecer que está indo, vai, mas lá na frente vai dar errado. Sabe por quê? Porque Deus vai batalhar contra ele. Lá na frente, aquela obra ali vai cair por terra. Mas a Bíblia declara, quando está dizendo aqui, Deus dá graça aos humildes, Deus vai estender as mãos
e vai derramar o seu favor, a sua misericórdia e as suas bênçãos sobre a vida daqueles que se humilham, daqueles que conhecem o seu estado e dizem assim: ó Deus, eu vou fazer a minha parte, eu sei que o Senhor não despreza o esforço, mas eu sei que se o Senhor não agir na minha vida, se o Senhor não fizer, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu sou 100% dependente do Senhor. Estes que agem assim, receberão maior graça, maior favor e uma ação poderosa de Deus sobre as suas vidas. Você está disposto a fazer isso? Diga glória a Deus. Diga comigo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você pode aplaudir ao Senhor por isso então, meu querido? Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor, amados. Se coloque de pé. Nós vamos orar agora. Nós vamos deixar a capa do orgulho, né? E vamos nos cingir do manto da humildade. Jesus disse: aprendam comigo. Se tinha alguém para ser exaltado, né? Se tinha alguém para dizer que era alguma coisa, se é que podia fazer isso, é o próprio Jesus quando veio aqui nesse mundo. Mas ele diz ali, ó: aprendam comigo. Eu sou manso e sou humilde de coração. E grandes coisas são anunciadas, grandes coisas são reveladas, grandes coisas acontecem na vida daqueles que são humildes diante do Senhor. Jesus disse: o Pai ocultou estas coisas aos sábios e entendidos segundo o padrão deste mundo e as revelou aos pequeninos. Então Deus quer revelar grandes coisas para mim e para você nessa noite. Amém, amados? Vamos adorar ao Senhor com uma canção agora. E logo a seguir nós vamos orar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Agora, igreja, olha aí, ó. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória, a sua, a nossa. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Olha a igreja, os que se humilham são exaltados. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, é verdade, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. De novo, igreja, diga. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar
basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluia, glória a Deus. Põe a mão no coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Aleluia. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam comigo, disse Jesus. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus veio a este mundo de forma humilde. Jesus viveu neste mundo portando-se de forma humilde. E ele deixou este mundo, sua última noite com os discípulos. Jesus ensinou lições profundas de humildade. No reino de Deus, o maior é quem serve. Muitos que aqui são grandes, que são exaltados, que estão nas linhas de frente, lá na eternidade serão os últimos. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos nos humilhar diante do Senhor nessa noite, amados. Vamos orar. Querido Deus, estamos na tua presença e acabamos de cantar e repetimos as palavras deste cântico. Que venhamos a diminuir a cada dia para que o Senhor cresça mais e mais em nossas vidas, em nosso querer, em nossa vontade. Deus, tenha misericórdia de nós. Muitas vezes o orgulho, a soberba, a vaidade tem tentado falar mais alto. E nós sabemos que o orgulho é a entrada de todos os males no coração do ser humano. Então nós te pedimos, nos ajude a vencer este mal terrível. Que possamos andar humildemente diante do Senhor, que possamos reconhecer o nosso estado, que possamos, ó Deus, conhecer a nossa realidade. Somos o pó dessa terra, nada somos. Ó Deus, chegamos neste mundo sem nada. A tua palavra declara, Jó certa vez disse: nu cheguei neste mundo e nu, sem nada, também sairei daqui. Toda honra, toda glória e louvor pertencem única e exclusivamente ao Senhor. Então nós te pedimos, nos ajude. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes, coisas maravilhosas para revelar aos nossos corações e também para fazer em nossas vidas. Mas a tua palavra declara que as coisas grandes, maravilhosas e extraordinárias, elas são ocultadas para aqueles que se acham grandes, sábios e entendidos, segundo o padrão deste mundo. Mas o Senhor as revela e faz chegar àqueles que são verdadeiramente humildes, aqueles que andam e aprendem com o Senhor. Que possamos, ó Deus, reconhecer que tudo vem das tuas mãos, que possamos dar a ti a honra, a glória, o louvor e a exaltação, que possamos ver a mão do Senhor agindo em nossas vidas, em nossos talentos espirituais e materiais. Livra-nos, ó Deus, da queda, livra-nos do laço do orgulho, e que possamos acreditar a ti todo louvor, toda glória e toda honra. Ajude-nos nessa noite, nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, que possamos nos revestir deste manto da humildade, para que possamos receber do Senhor maior graça, um maior fluir do teu Espírito, e que bênçãos extraordinárias sejam liberadas sobre as nossas vidas. Nós te pedimos isto, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Diga comigo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Muito bem, se assente no seu lugar. Deus resiste, Deus luta, Deus batalha contra orgulhosos.
mas Ele abençoa os humildes. Tem muita gente, olha aqui, depois de estar lá em cima, o orgulho subiu, aí a pessoa caiu e foi parar no pó. Porque achou que podia viver segundo as suas próprias ideias, segundo os seus próprios pensamentos, sem se importar com a vontade e o querer de Deus. E é isso que Satanás quer que a gente faça. Não precisa orar não precisa buscar Deus não, pode continuar pecando, não vai acontecer nada na tua vida não, porque você consegue dar um jeitinho, né? Não é assim? Lembra lá do Sansão? Olha o orgulho, né? Toda hora Dalila falava assim: ô Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele saía, batia, arrebentava, quebrava a corrente. Aí de novo ele brincando: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí tá ele ali brincando, olha o orgulho, né? Aí chegou uma hora que a casa caiu de vez. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí a Bíblia diz o quê? E levantou-se mais uma vez. Só que ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. O orgulho, né? Aí quando ele foi ver, foi dominado, os olhos vazados, e aí a desgraça aconteceu. Então, queridos, que a gente ande em humildade diante de Deus. Por que a gente tem que andar em humildade? Porque nós somos pó e cinza. Para cair, para perder a bênção, basta um abrir e fechar de olhos, né? Então que eu e você, que nós que estamos aqui, possamos valorizar essa virtude maravilhosa que é a humildade diante de Deus. Amém? Muito bem, quero convidar você que está aqui no culto, você que está em casa, para adorarmos ao Senhor. Adorarmos ao Senhor como, pastor Johnny? Já fizemos isto com cânticos, com louvores, com palmas, com brados de júbilo e adoração, e agora vamos fazer isso consagrando ao nosso Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dizimar e ofertar é uma atitude de humildade. Davi, uma certa vez, ele fez uma oração dizendo assim: Senhor, olha a humildade de Davi. Quem sou eu? O homem mais rico de Israel, um dos maiores proprietários de ouro, prata e bronze da história do mundo em todos os tempos. Ele diz assim: quem sou eu para te dar alguma coisa? Quem sou eu para dizer, Deus, estou te dando algo? Quem sou eu para dizer isso? Porque tudo que eu tenho, na verdade não é meu, é teu. Eu só estou te devolvendo o que pertence ao Senhor. Isso aí é humildade, é consciência de generosidade e liberalidade. E quando a gente tem essa consciência, quando a gente age de forma humilde, Deus dá maior graça aos humildes, Deus abençoa. Então quando você dizima e oferta na casa do Senhor, isso é uma atitude de humildade. Deus, eu estou devolvendo o que é teu. O Senhor me abençoou, eu não consegui isso que eu tenho, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Claro, fiz a minha parte, mas se o Senhor não abençoar, qualquer esforço não leva a lugar nenhum. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os edificadores. O Senhor abençoa meu esforço, e eu estou aqui consagrando o que é teu. Amém, amados? Então quero convidar você que está aqui, você que está em casa, para que a gente possa participar desse momento especial na presença de Deus. Amém? Pastora Salete, vem orar conosco, pastora. Vamos consagrar ao Senhor nessa noite nossos dízimos e ofertas. Você que está em casa, aqui está a conta corrente da igreja, ali é a chave Pix, as informações de agência, de conta. Na página também tem as informações para que você participe desse momento e seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que trouxe teu dízimo, tua oferta, segura ele nas tuas mãos e vamos estar orando ao Senhor. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero abençoar, Pai, os teus servos, os ofertantes, os dizimistas da tua casa, Pai. Deus, que o Senhor venha repreender o cortador, devorador, migrador da vida de cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai, o fruto das suas mãos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Deus, que nunca venha faltar, Paizinho amado. Deus, eu lhe peço, se houver alguém aqui, Pai, que não tem nada para ofertar hoje, que o Senhor venha abençoar, Jesus, que no próximo culto, Pai, venha ter para abençoar, para ofertar na tua casa, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Oferte com alegria na casa do Senhor. Glória a Deus. Você que vai vir aqui no altar, venha. Se você prefere fazer isso através
da nossa conta corrente, fique à vontade, mas participe deste momento e seja abençoado em nome de Jesus, amém? Deus abençoe nossa irmã Fátima, Deus abençoe nossa irmã Ivone, Deus abençoe. O Alice, ficou por último hoje? Eita, nós. É sempre pole position, né? Deus abençoe, amém? Aqueles que não tiveram como ofertar hoje, que Deus te abençoe, Deus te prospere. Deus abençoe também aqueles que participaram deste momento aí no lar, através aí da semeadura online na casa do Senhor, amém? Muito bem, queridos, vamos dar aqui alguns avisos, começando por quinta-feira, quinta, às 8 da noite, temos aqui o nosso culto de quinta-feira, nosso culto de milagres, campanha Provocadores de Milagres. Venha estar aqui na igreja, venha participar, venha buscar de Deus bênçãos para a tua vida e para a tua família, venha colocar diante do Senhor as suas necessidades, porque Deus responde às orações que são feitas com fé, amém? Então, quinta-feira, 8 da noite, o nosso culto de milagres. Quero lembrar, liderança da igreja e membros também. Queridos, sábado agora, 2 horas da tarde, a gente vai ter uma reunião poderosa lá em Itajaí. A reunião é a ceia da unidade, um encontro com toda a liderança da nossa região, na nossa região, né, 622, então você está convidado, você que faz parte da liderança, os liderados são convocados, né? É convocação para estar lá. E os membros da igreja, venham participar, gente. Olha, você talvez nunca participou de uma reunião assim. Você talvez não conhece nem o tamanho, né, da nossa região. Nós temos aí mais de 30 igrejas, 35, quase 40 igrejas espalhadas aqui na nossa região, né, debaixo aqui da supervisão aqui do nosso reverendo Ivan Tobes. Participe, venha ser abençoado. Quem participa cresce, né? Amém, amados? Então você que é membro da igreja, talvez você nunca participou. Participe, que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Estará pregando pastor Jair Mioto, então vai ser uma bênção, viu, irmãos? Teremos um período de louvor, mensagens abençoadas, então você está convidado para participar conosco e vai ser bênção de Deus para a tua vida, amém? E domingo é o nosso culto da família. Domingo, 8 da noite, é dia de estarmos reunidos na presença do Senhor para adorá-lo e glorificá-lo, amém? Vamos então nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta noite abençoada. Diga comigo: Deus resiste aos soberbos, mas derrama bênçãos sobre os humildes. Quem quer viver em humildade diante do Senhor, diga glória a Deus. Estenda a mão na direção da tua casa e vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por este culto. Oremos. Senhor, obrigado por essa noite especial, por este culto, por este encontro de fé que acabamos de participar. Obrigado por aqueles que estão aqui de forma presencial. Obrigado por aqueles que nos acompanharam em casa. Deus, que possamos, ó Deus, nos esforçar, que possamos crucificar nossa carne, crucificar o orgulho que tão de perto nos rodeia, e que possamos viver uma vida humilde, que possamos diminuir a cada dia, para que o Senhor cresça e se revele através de nós. Leva-nos em paz, guarda a nossa vida, nos dê uma noite abençoada. Consagramos a Ti, Pai, o restante desta semana, que as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre nós que estamos aqui e sobre a vida daqueles que estão nos acompanhando através da internet. Muito obrigado, Pai, te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Estendam as mãos e juntos vamos receber a ministração da bênção apostólica. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre.